Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Turma 901, aula de Educação Física. Gente, antes da gente começar a aula de hoje, quero que vocês deem uma atenção ao espaço do aluno lá de vocês. Vejam se vocês fizeram as avaliações, se vocês não têm nenhuma segunda chamada para fazer, para que ninguém perca nenhuma avaliação, para que ninguém deixe passar nenhuma data, certo? Na semana passada, nós falamos sobre as implicações da poluição para o movimento humano. Nós falamos alguns detalhes do quanto é prejudicial à saúde realizar movimentos em ambientes poluídos, em ambientes muito poluídos. Lembram disso? Nós falamos que quando nós estamos realizando atividade física, nós respiramos cerca de 10 vezes mais. E quando nós estamos respirando 10 vezes mais, nós colocamos 10 vezes mais ar, mais oxigênio para dentro. E se esse ar está poluído, nós estamos colocando também uma quantidade maior de poluição de substâncias que não são saudáveis no interior do nosso corpo. Lembram disso? E hoje nós vamos começar falando sobre como essas substâncias elas agem no nosso corpo. Para isso, nós vamos lembrar um pouquinho um tema que nós vimos lá no 8º ano, que é a hemoglobina. Vocês lembram? Nós falamos da hemoglobina quando nós falamos das proteínas. Eu vou projetar aqui para vocês o nosso material do 8º ano para a gente fazer alguns comentários sobre isso. Presta bastante atenção aí. Então, galera, esse aqui é o nosso material do 8º ano, material que nós utilizamos ano passado, que fala um pouco mais sobre as hemácias, as hemoglobinas e o transporte de oxigênio para as células no interior do nosso corpo. Vamos lá, vamos relembrar que esse conceito vai nos ajudar a compreender um pouco mais sobre as implicações do oxigênio e da poluição no nosso organismo. Vamos lá, que é a partir do segundo período desse texto. Você já estudou que o ar entra nos pulmões, onde o oxigênio é captado e passa para o sangue, que é bombeado pelo coração para todo o corpo. E é utilizado pelas células como os músculos. Então, galera, vamos lá. O ar é captado pelos pulmões, onde é retirado o oxigênio, e esse oxigênio é bombeado pelo coração para todas as células do nosso corpo, como os músculos, certo? Todo mundo lembra disso? Então, esse ar, nesse processo que ele é levado para as células do corpo, ele não é carregado solto, assim, de qualquer maneira. Existe um processo esquematizado para que isso aconteça. E a maior parte desse oxigênio, que ele é transportado no interior das hemácias, as células vermelhas do sangue. Então, esse oxigênio ele é transportado no interior das hemácias, as células vermelhas do sangue. Certo? E no interior dessas hemácias tem um pigmento, galera. Um pigmento que é composto por proteínas. E esse pigmento ele é chamado de hemoglobina. Então, no interior das hemácias tem um pigmento composto por proteínas e esse pigmento é chamado de hemoglobina. Certo? Temos aqui, uma pequena esquematização que vocês podem acompanhar. Os alvéolos, nos alvéolos pulmonares, o gás oxigênio passa para o sangue. Aí vamos lá, temos aqui um vaso sanguíneo. A ilustração de que o sangue transporta o gás oxigênio por meio das hemácias. Vejam aqui as hemácias. Até chegar aos músculos. E aqui nós temos um aumento, uma projeção de uma hemácia.
e no seu interior um filamento composto por proteínas chamado de hemoglobina. Certo, galera? Agora eu vou vamos voltar lá para o material de vocês e nós vamos ver qual é a relação da hemoglobina com o movimento humano em ambientes poluídos. Então, galera, como nós vimos lá na revisão, né, no nosso material do 8º ano, a hemoglobina ela vai ser responsável, né, por transportar o oxigênio até as células do nosso corpo. E nesse momento nós estamos falando sobre a relação da poluição com o movimento humano. Vamos lá, vamos desenvolver, né? Vamos ver onde que se trata essa relação. Bora que bora. Gente, existe um gás que ele é resultado da queima incompleta de combustíveis. Esse gás, ele é muito nocivo para a nossa saúde, ele faz muito mal para a nossa saúde. Esse gás é o monóxido de carbono. Esse gás, ele é muito prejudicial para a nossa saúde. Lembram lá na nossa revisão quando nós falamos que a hemoglobina ela transporta o oxigênio? O monóxido de carbono, ele tem 220 vezes mais afinidade com a hemoglobina do que o oxigênio. Então, para a hemoglobina carregar o monóxido de carbono, é 220 vezes mais fácil do que para ela carregar o oxigênio. Então, a hemoglobina ela acaba deixando de carregar o oxigênio, porque no momento da atividade física, no momento que a pessoa estava lá respirando, ela inalou o monóxido de carbono, esse ar que é prejudicial, que é produzido através da queima de gasolina ou de madeira, através de combustíveis que são feitos da queima de gasolina ou de madeira. Então a pessoa foi lá e inalou esse gás tóxico, prejudicial. No interior do corpo, ele tem 220 vezes mais afinidade com a hemoglobina, com a responsável por levar os gases até as células, até os músculos. Nesse momento, esse gás tóxico, ele prejudica a oxigenação, certo? Por quê? Porque o dióxido de carbono e a hemoglobina, eles não podem ser carregados juntos. Então, o oxigênio deixa de ser transportado, certo? Se o oxigênio deixa de ser transportado, a oxigenação ela não é mais possível, né? E aí nós temos uma série de prejuízos à saúde que foram listados aqui no nosso livro, na página 70. Quando isso ocorre, o oxigênio deixa de ser transportado em quantidades satisfatórias, deixa de ser transportado na quantidade necessária, nós podemos sentir alguns sintomas, entre eles, irritação das vias respiratórias, fraqueza muscular, diminuição na capacidade visual, dor de cabeça e tontura. Esses são os sintomas que podem ser percebidos quando eu realizo atividade física em ambientes poluídos, em ambientes onde o ar está poluído. Esses são alguns sintomas que o meu corpo pode perceber. Por quê? Porque as células deixam de receber a quantidade de oxigênio que é necessária. Por quê? Porque esse transporte foi prejudicado. A hemoglobina, que era responsável por fazer esse transporte, teve que ficar lá carregando o gás tóxico, que é 220 vezes mais fácil para ela, que tem uma afinidade 220 vezes maior do que o oxigênio.
Certo, galera? Ficou claro para vocês esse tema? Então, presta bastante atenção e grava bem, ó, que a ligação do monóxido de carbono com a hemoglobina, ela acontece dessa forma. Gravem bem, destaquem essa parte do nosso material que ela é bem importante para as nossas avaliações, claro, mas é importante também para que nós tenhamos uma consciência maior. Procurar sempre ambientes com a poluição do ar menor, procurar ambientes mais naturais, procurar ambientes longe de veículos, né? Procurar ambientes mais naturais para a gente poder fazer a nossa atividade física sem trazer prejuízos à nossa saúde, certo? Aqui no nosso começo do nosso texto, nós temos bem aqui, ó, nesse parágrafo, nós temos uma informação importante. Basicamente, ele diz que a nossa qualidade de vida, ela pode ser afetada pelos vários tipos de poluição. Nós vimos aqui a poluição do ar, mas ela não é o único tipo de poluição que pode afetar a nossa qualidade de vida. Aqui nesse parágrafo nós temos também a poluição das águas, que além de afetar a nossa subsistência, pode também trazer prejuízos à nossa qualidade de vida, né? Porque a contaminação ou morte dos seres que vivem nas águas significa a retirada de alimentos desse ambiente, comprometendo a realização de uma grande variedade de atividades nesses locais poluídos, além de comprometer a pesca e as demais atividades que poderiam se instalar nos arredores dos rios, dos mares, atividades turísticas, atividades de pesca e atividades esportivas. Além de comprometer tudo isso, a poluição nas águas, ela também traz muitos prejuízos à nossa saúde, né? À nossa qualidade de vida de forma geral. Nós podemos ver aqui, ó, o Rio Tietê, que hoje em dia é um exemplo bem negativo da poluição das águas nas grandes cidades. Aqui na década de 30, nós temos aqui, ó, paulistas passeando de canoa no Rio Tietê. Será que hoje, com as águas nessas condições, como nós podemos ver aqui nessa figura à esquerda do vídeo, seria possível alguém realizar uma canoagem, realizar uma travessia a nado sem prejudicar a sua saúde? Provavelmente não, né, galera? Esse é um prejuízo irreparável à sociedade. É responsabilidade agora das futuras gerações traçar estratégias para a despoluição, não somente do Rio Tietê, mas de todos os rios, buscar o sustento, o uso consciente desses recursos naturais, para que haja sempre o benefício, né? Imagina como seria bom a realização de atividades nesses ambientes que hoje estão basicamente inutilizados. Então, cabe a nós essa reflexão. E outro tipo de poluição, além da poluição do ar e da poluição da água, é a poluição sonora. A poluição sonora nada mais é do que a emissão de sons e ruídos em níveis que causam incômodos às pessoas, prejudicando assim a saúde e as atividades humanas. Quando nós nos movimentamos em um ambiente com excesso de ruídos, principalmente ruídos de veículos, ruídos produzidos pelas fábricas, pelas máquinas, nosso corpo sofre uma série de alterações que foram listadas aqui, ó. Pulsação aumentada, batimento cardíaco acelerado, pressão sanguínea sobe. E esse é um mecanismo de defesa. Lá o ser pré-histórico, né, o homem pré-histórico, ele estava sempre atento aos ruídos,
porque os ruídos poderiam representar algum perigo, não é verdade? Podia ser um animal se aproximando. Então, e o nosso corpo o corpo do homem pré-histórico precisava estar em alerta, né? Para quê? Para se defender desse perigo que se aproximava. Por isso, até hoje, quando nós realizamos alguma atividade onde nós estamos expostos a ruídos muito altos, o nosso corpo ele liga esse sistema de defesa, aumentando a pulsação, os batimentos cardíacos. E imagina em uma atividade física onde nós já estudamos que esses são alguns dos sinais quando nós realizamos atividades físicas. Nosso coração já acelera, nossa frequência respiratória já acelera, nossa pulsação já acelera. E vai ser ainda mais acelerada, esses sinais vão ser potencializados por conta da poluição sonora. Por isso, realizar atividade física em ambientes com poluição sonora não é o adequado, certo? Outro problema desse ambiente que compete entre si, chamando nossa atenção, é que nós não podemos perceber os acontecimentos ao nosso redor, de ordem verbal, sinal de alerta, sinal de perigo, situação inesperada e que precise de uma ação rápida. Tudo isso aumentando a possibilidade de acidente, como acontece aqui nessa imagem. E como eu disse para vocês, todas as ações do homem, elas devem ser planejadas visando o máximo da qualidade de vida, o que implica no cuidado com o ambiente, usando de maneira consciente esses recursos, para que eles possam se renovar e estar disponíveis aí para todas as gerações. A urbanização, as áreas construídas, elas devem ser sempre planejadas reservando locais de área verde públicos para que seja realizada a prática dessa atividade física. Então, nós não podemos construir a cidade sem reservar esses espaços para que as pessoas tenham uma qualidade de vida mais ampla. É por isso que as ruas devem ser arborizadas, conter lixeiras, sistemas de captação da água da chuva e estimular os meios de transporte menos poluentes, como o uso da bicicleta, que nós podemos ver aqui nessa imagem. Para concluir a nossa unidade, nós temos aqui um pequeno parágrafo, vou fazer a leitura com vocês. Ao estudarmos o meio ambiente, para estudarmos o movimento humano, devemos refletir sobre essas ações, que devem partir de todos os indivíduos da sociedade. É preciso buscar um modo de vida que compense as limitações que a poluição causa e tomar atitudes para que possa tornar o ambiente menos poluído. Então, galera, conscientização, essa é a palavra-chave. Galera, agora nós temos aqui um exercício que vocês vão fazer aí no caderno de vocês, vão tentar registrar e me enviar. Nesse exercício, você vai procurar alguma área, como nós tivemos aqui, ó, a área do rio Tietê. Antigamente, essa área estava disponível para a prática de atividades físicas, não havia poluição. Era uma área bem natural. Você vai buscar alguma dessas áreas, de preferência na nossa cidade. E você vai fazer algumas anotações sobre elas. Nós temos aqui um roteiro que vai orientar vocês. Na nossa página 72, você vai seguindo esse roteiro aqui. Você vai responder as perguntas sobre alguma área que foi modificada, que sofreu os prejuízos da poluição. Você vai dizer como era esse ambiente antes da ação poluidora do homem. Você vai dizer em poucas palavras, antes esse ambiente era assim, assim, assim. O que deve ter ocorrido para torná-lo poluído? Aconteceu que não houve o despejo de
não houve o tratamento de esgoto, o esgoto foi despejado nessa área, é um exemplo. O que poderia ter sido feito para que esse ambiente não se tornasse poluído? Na sua opinião, o que você faria para preservar aquele ambiente? Na letra D, como a poluição nesse ambiente afeta a realização de movimentos? Será que impede? Será que não impede? Será que é possível fazer uma adaptação para que sejam realizados movimentos naquele ambiente? Letra E, o que pode ser feito agora para que esses ambientes sejam despoluídos? Qual é a sua ideia para reverter essa situação? Você vai registrar lá no seu caderno e vai me enviar através do WhatsApp ou através do e-mail. Certo? Então, galera, terminamos a nossa primeira parte que fala sobre a poluição e sobre seus prejuízos à saúde. Agora, nós vamos falar sobre uma outra substância que também é bastante prejudicial à nossa saúde. Unidade 13 tem o tema Drogas, tô fora. Essa unidade, ela não fala somente das drogas como nós conhecemos mais popularmente, né? Fala também de drogas que às vezes nós nem consideramos como drogas, como por exemplo os medicamentos ou ainda o álcool. Essa unidade tem temas bem interessantes. Vamos lá, vamos descobrir. Aqui no nosso Espaço Óleo e Movimento, ele já tem um texto que fala sobre uma droga lícita, uma droga que é permitida pela legislação brasileira, né? Que é o álcool. Só que nós sabemos que essa droga, ela causa muitos prejuízos. Essa droga, ela pode levar a acidentes gravíssimos, principalmente se ela for consumida e logo em seguida esse ser humano for exposto, né? Ele se submeter a situações onde ele precise ter atenção, como dirigir. Por isso, foram criadas estratégias para impedir que as pessoas façam uso dessas drogas, mesmo que lícitas, e em seguida vão dirigir ou vão exercer atitudes que exijam atenção e responsabilidade. Por isso foram criadas estratégias como o bafômetro. O bafômetro, ele é um método, né, vocês já devem ter ouvido falar, que tem como objetivo detectar se a pessoa consumiu álcool. Ele vai ver as proporções dos níveis de álcool no interior da pessoa, né, no organismo da pessoa. Só que esses níveis de álcool, eles podem ser captados através de outras maneiras, porque não é somente a quantidade de miligramas de álcool que está no ar que essa pessoa inala ou no sangue dessa pessoa. O álcool, ele traz também outros prejuízos, como, por exemplo, os reflexos prejudicados. Por isso, lá na Itália, para detectar os motoristas que, por acaso, estejam alcoolizados, está sendo utilizada uma estratégia, que é o jogo de videogame. Se a pessoa não conseguir fazer ali os movimentos básicos, significa que ela está com a sua coordenação motora afetada e, por isso, ela não tem condições de seguir dirigindo. Vamos lá, vamos ler o que nosso texto diz. Andar em linha reta, fazer o 4, soprar o bafômetro e agora jogar videogame. Algumas cidades italianas estão testando uma nova alternativa para detectar os motoristas alcoolizados. Um aparelho chamado DD, formado por uma espécie de laptop e por um joystick. Ele substitui o bafômetro e é capaz de detectar se o motorista ingeriu bebidas alcoólicas ou drogas, de acordo com as reações a um jogo de simulação. Vejam que bacana, uma alternativa inteligente para tentar detectar se esse motorista está com seus reflexos prejudicados. No decorrer da nossa unidade, nós vamos descobrir
outras consequências do uso do álcool, outros prejuízos que o uso do álcool pode trazer para o corpo. Vamos lá, aqui nós temos um informativo do Ministério Público do Distrito Federal que diz o seguinte: drogas destroem você e o seu futuro, que fala sobre as consequências negativas do uso de drogas, né? Que muitas vezes as pessoas se propõem a experimentar e acabam se afundando e acabam prejudicando todo o futuro e ficando somente dependentes, né, dessas substâncias e acabam perdendo seus empregos, perdendo suas famílias e tendo uma série de outras consequências negativas, né, desse uso. Vamos lá, você já estudou que alguns hábitos não são nada saudáveis. O consumo de drogas é um desses. Muitas vezes começa na adolescência, aí na idade que vocês estão, e muitas vezes começa de maneira despretensiosa, né? De uma maneira inocente, de uma maneira só por curiosidade, mas que muitas vezes se representa um caminho sem volta. Conhecer os efeitos nocivos que essas substâncias causam no nosso organismo, nos nossos movimentos, na nossa vida, pode fazer toda a diferença na hora de fazer as escolhas sobre os hábitos saudáveis. Então, nós precisamos conhecer todos os efeitos negativos, todos os efeitos nocivos. E será que uma pessoa, sabendo de todos esses efeitos, de todas essas consequências, ainda assim ela escolheria trilhar esse caminho? Nós sabemos que as pessoas muitas vezes sabem, né? Porque existem muitas campanhas de conscientização que alertam sobre esses prejuízos. Mas as pessoas ainda assim optam por não acreditar. Mas, galera, é importante que nós tenhamos consciência que esses efeitos são reais. E muitas vezes eles neutralizam a nossa capacidade de querer sair. Às vezes chegamos muito ao fundo do poço, chegamos, mesmo que de forma inconsciente, chegamos a níveis onde nós não temos mais controle. Por isso é importante que a gente jamais experimente, que a gente se mantenha o mais longe possível. E como eu disse no começo, drogas podem ser consideradas as lícitas e as ilícitas. As lícitas são aquelas que são comercializadas de acordo com as leis federais, ou seja, são legalizadas e aceitas pela sociedade, mas com restrições. Como assim aceitas pela sociedade, galera? Se nós vemos, por exemplo, vamos comparar duas drogas, que ambas são drogas, só que uma é aceita pela sociedade e outra não. Quando eu digo sociedade, eu quero dizer assim, no ambiente mais familiar. Vamos pensar. Temos uma mãe, um filho, um pai. O pai está ali na presença do filho e ele está com uma latinha de cerveja. Está ali a família no ambiente totalmente familiar e a pessoa está com uma latinha de cerveja. Para a maior parte da população, essa é uma atitude aceitável, certo? Ninguém vai mandar prender esse pai porque ele está ali com uma latinha de cerveja expondo o filho, mesmo que pequeno, naquela situação. Ninguém vai mandar prender, ninguém vai mandar crucificar esse pai por isso. Porque essa é uma droga que foi aceita pela sociedade. Mas agora vamos pensar nas drogas ilícitas, que são drogas que não foram aceitas pela sociedade, como, por exemplo, o crack, a cocaína, a heroína, entre outras drogas. Será que na mesma situação daquele pai que estava ali com seu filho, se ele estivesse fazendo uso dessas outras substâncias, na presença do filho, na presença da família, a sociedade encararia da mesma maneira? Provavelmente não, né, galera? Certamente haveria um juízo
que condenaria esse senhor, né? Tornaria ele uma pessoa irresponsável, sendo que ambos são drogas, ambos fazem mal à saúde, ambos trazem inúmeros prejuízos. Essa é a maior diferença entre as drogas lícitas e as drogas ilícitas. As ilícitas são proibidas por leis e não são aceitas pela sociedade, certo? A lista não para de crescer, essa lista de o que é lícito e o que é ilícito. A lista não para de crescer e nem a discussão social para de crescer. Existem inúmeras sugestões de tornar tal substância lícita, tornar tal substância ilícita. E essa discussão não começou hoje e não vai terminar tão cedo. Porque nós vemos aí, principalmente em laboratórios, que a produção dessas substâncias não para. Essas substâncias elas vêm sendo produzidas em grandes escalas e a cada dia são substâncias novas, que trazem efeitos, inclusive que não são conhecidos pela ciência, não são conhecidos. Por isso eles se tornam tão perigosos. Existem as drogas, as substâncias que já são conhecidas, que já têm seus efeitos conhecidos, e existem também as drogas que têm surgido atualmente no mercado, né? Que têm surgido atualmente, principalmente nas festas, né? Nesses ambientes onde a fiscalização acaba sendo um pouco menor. E por isso, galera, é importante que, principalmente na adolescência, os indivíduos busquem ficar longe dessas substâncias. Busquem se afastar, busquem jamais, ao menos, experimentar. Porque essas substâncias destroem você e destroem o seu futuro. Vamos lá, vamos dar sequência. A mídia tem sido usada por órgãos públicos e ONGs para divulgar campanhas alertando sobre os perigos das drogas. Você já viu alguma dessas campanhas? A campanha mais conhecida de combate ao uso de drogas, galera, certamente é o PROERD, né? Que é o Programa de Erradicação do Uso de Drogas, que usa a mídia, que esteve presente nas escolas por muito tempo e conscientizou muita gente sobre os efeitos nocivos das drogas, certo? Vamos partir agora para o nosso segundo tópico. Afinal, o que são as drogas? Todos nós temos uma ideia, não é mesmo, galera? Se você falar até mesmo para uma criança um pouco mais nova que vocês, né? Um pré-adolescente, talvez, ele vai ter uma ideia do que significam as drogas. Na nossa linguagem comum no dia a dia, significa sempre uma coisa ruim, uma coisa nociva. Não somente a substância química, mas também nós podemos falar de aparelhos, nós podemos usar essa palavra como um xingamento, como uma palavra que defina algo ruim. Como aqui no nosso exemplo, que droga, logo agora droga, essa droga não vale nada, não vale a pena. Aqui o menino escovando dente, droga, caiu, droga, acabou a bateria do meu celular. Ou seja, esse termo ele pode ser usado em diferentes situações. Na linguagem comum, né? No nosso dia a dia. Já na linguagem médica, droga é sinônimo de medicamento. O termo droga, em inglês, o termo droga tem origem à palavra do holandês antigo, que significa folha seca. Por isso que antigamente significava porque muitos medicamentos eles eram feitos de folhas, né, de vegetais. Isso acontece até hoje, né? O uso de plantas para tratar algumas doenças. E daí veio o termo droga, que é utilizado na linguagem médica
para definir qualquer substância capaz de modificar a função do organismo vivo, resultando em mudanças fisiológicas. Então, galera, nós temos aqui uma ampla definição do termo droga, que pode ser usada na nossa linguagem comum para se referir a uma coisa negativa, ou ainda em linguagem médica para definir substâncias que modificam os organismos vivos. Galera, vou encerrar aqui a nossa aula de hoje, ficou um pouco mais comprida do que as outras aulas, mas nós temos bastante conteúdo interessante. Eu peço aos senhores que façam novamente a leitura da nossa aula. Agora, eu vou fazer com vocês uma rápida revisão do conteúdo da nossa P1. Eu peço para vocês que prestem bastante atenção. A nossa aula do nosso material do livro para por aqui. Vamos agora para a revisão da nossa P1. Acompanha daí e faça a sua anotação. Vai ser bem rapidinho. Vamos lá. Então, galera, o nosso conteúdo da nossa P1 tá bem tranquilo, tá bem resumido. Façam a leitura atenta dos nossos conteúdos. Se for preciso, voltem lá nas nossas videoaulas e eu tenho certeza que vocês vão arrasar. Vamos lá, o primeiro tópico é seres tecnológicos. É a influência da tecnologia para o movimento humano. De que forma que a tecnologia pode contribuir para o sedentarismo? Através das pequenas substituições. Por exemplo, se eu opto por subir de elevador um lance de apenas um andar e deixo de subir de escadas, ali eu estou usando a tecnologia para favorecer o sedentarismo. É uma opção que pode prejudicar a minha qualidade de vida. Agora, imaginem um ciclista que utiliza toda a tecnologia de bicicletas mais modernas para que ele possa fazer provas mais longas, possa resistir por mais tempo, possa ter uma vida mais ativa. Então, nós precisamos sempre analisar esses dois aspectos. A tecnologia como favorecimento da qualidade de vida e a tecnologia de uma maneira prejudicial, de uma maneira que favoreça ao sedentarismo. Então, de maneira alguma, nós podemos afirmar que a tecnologia sempre contribui para o sedentarismo. A tecnologia ela pode contribuir para o sedentarismo, assim como ela pode contribuir para a qualidade de vida. Vai depender das opções pessoais dos indivíduos. E o segundo tópico é a poluição. Gente, nós precisamos destacar a importância da hemoglobina. Lembram da hemoglobina? A hemoglobina é um filamento de proteína que se localiza no interior das hemácias. As hemácias são as células vermelhas do sangue. E esse filamento ele é responsável por transportar a maior parte do oxigênio até as células e até os músculos. Lembram disso? Eu projetei o material do 8º ano hoje para vocês, para a gente fazer essa revisão. Então, quando eu tenho a queima incompleta de combustíveis, de gasolina, à base de gasolina ou de madeira, é produzido um gás chamado de monóxido de carbono, que é muito nocivo à saúde. E esse gás, ele tem 220 vezes mais afinidade com a hemoglobina, com esse filamento que é responsável por levar o oxigênio. Ele é 220 vezes mais compatível do que o oxigênio. Então, a hemoglobina acaba deixando de carregar moléculas de oxigênio para carregar o monóxido de carbono. Isso prejudica a oxigenação das células e dos músculos e traz uma série de prejuízos que eu pedi para vocês destacarem no nosso livro, no nosso material. Entre esses prejuízos, nós temos irritação das vias respiratórias,
uma série de aumentos, né, de casos de sinusite, rinite alérgica e até mesmo da asma, que podem ser provocados pela poluição. Fraqueza muscular, porque o oxigênio não chega em quantidade suficiente até as células. Diminuição da capacidade visual, dor de cabeça, tontura e etc. Esses são alguns dos prejuízos da poluição do ar. Vimos também que nós não temos somente a poluição do ar, nós temos também a poluição sonora, a poluição das águas, que também são muito prejudiciais à saúde. Vimos ainda a importância da preservação do meio ambiente para garantir a nossa qualidade de vida. Vimos a importância da responsabilização de toda a sociedade para poder preservar essas estruturas. Galera, de uma forma geral, é esse o nosso conteúdo para P1. Eu espero que vocês não tenham ficado com nenhuma dúvida, mas nós temos aí o período de uma semana ainda para que vocês tirem as dúvidas que por acaso venham a restar. Vocês conhecem os nossos meios de contato, que é através do prof.jamilasantos@hotmail.com, esse é o e-mail, e através do WhatsApp, que é o 975225710. Eu sempre deixo lá na descrição das nossas aulas, mas caso algum de vocês ainda não tenha conseguido pegar, aproveita essa oportunidade, vai lá e a gente bate um papo sobre qualquer assunto que vocês desejem. Galera, a aula de hoje ficou um pouquinho mais comprida do que o tradicional, mas eu tenho certeza que vocês vão conseguir assimilar, que vocês vão conseguir entender tudo de uma maneira bem bacana. Vou encerrar aqui a aula de hoje. Fiquem com Deus e até a semana que vem.